Olá, galera do canal Enem 360. Estou aqui de volta com vocês para a gente resolver algumas questões da nossa prova de Ciências Humanas. Vamos começar pela prova azul, tá? Então, a gente vai resolver as questões de Ciências Humanas, no meu caso, né? As questões de História. Estou aqui com um novo visual, usando óculos, mas sou eu mesma, tá? Thalita Teixeira. E a gente vai resolver a prova azul com vocês do Enem 2020, que é exatamente a última prova, né, que teve do Enem. A questão que a gente vai começar é a questão 48 e ela fala o seguinte pra gente. Nas últimas décadas, uma acentuada feminização do mundo do trabalho vem ocorrendo. Se a participação masculina pouco cresceu no período pós-1970, a intensificação da inserção das mulheres foi o traço marcante. Entretanto, essa presença feminina se dá mais no espaço dos empregos precários, onde a exploração, em grande medida, se encontra mais acentuada. Ou seja, embora a mulher hoje ela faça mais parte do mercado de trabalho, no sentido de da gente ter muito mais uma inserção das mulheres no mercado de trabalho do que nas décadas anteriores. Quando a gente pensa na presença dessas mulheres no mercado de trabalho, a gente está falando daqueles empregos precários. Por isso que ainda se fala tanto sobre a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Quando se fala sobre a desigualdade salarial entre homens e mulheres, não estamos apenas levando em consideração, e aí nesse sentido, né? Eu não estou falando de mim especificamente, eu estou me referindo principalmente ao Fórum Econômico e ao Fórum Mundial Social, que é exatamente os fóruns responsáveis por analisar isso, né? Esses fóruns, eles levam em consideração exatamente o fato de que a gente não pode apenas examinar homens e mulheres que exercem a mesma função, ou seja, a questão de homens e mulheres exercendo a mesma função e tendo a mesma renda não pode ser apenas o único fator para a gente falar em desigualdade salarial entre homens e mulheres. A gente deve levar outras coisas como condição, né? Uma delas, por exemplo, é a questão da escolaridade. Aqui no Brasil, hoje em dia, a gente tem mais mulheres com escolaridade do que homens. Aqui no Brasil, hoje em dia, a mão de obra mais qualificada, no sentido de quem é que realiza mais pós-graduação, quem é que faz mais cursos de mestrado, de doutorado. Hoje em dia, esse perfil ele é ocupado muito mais por mulheres. Mas, em contrapartida, quando a gente olha para aqueles empregos que conseguem alavancar o nosso salário, que são empregos, por exemplo, de gestão, que são empregos de coordenação, esses empregos continuam sendo, né, colocados nas mãos de homens, majoritariamente. Então, você tem uma mão de obra feminina mais escolarizada, mais em contrapartida, né? Quando a gente pensa nesses postos de gestão, eles são ainda mais masculinizados. Outra coisa também que é levado em consideração, né, para além dessa questão dos postos, são exatamente as condições de trabalho. E aí, nesse sentido, a gente poderia pensar, inclusive, sobre a dupla jornada da mulher. A gente fala, por exemplo, ou melhor, a gente pouco fala sobre o trabalho doméstico. O trabalho doméstico, gente, ele é visto como um trabalho não remunerado. Inclusive, ele é levado em consideração na hora que o IBGE, por exemplo, vai pensar no PIB brasileiro. E esse trabalho doméstico, ele continua sendo realizado majoritariamente mais por mulheres do que por homens. Então, a mulher acaba realizando também uma dupla jornada de trabalho. Então, vários fatores devem ser levados em consideração quando a gente vai falar, por exemplo, sobre desigualdade salarial entre homens e mulheres e o fator da renda entre pessoas que exercem a mesma função dentro do mercado de trabalho não pode ser o único fator a ser pensado nisso. Pensando nessa questão específica, tá? A transformação descrita no texto tem sido insuficiente para o estabelecimento de uma condição de igualdade de oportunidade em virtude da... A letra A fala o seguinte: estagnação de direitos adquiridos e no anacronismo da legislação vigente. Bom, estagnação também não dá para a gente pensar nesse sentido, né? Porque em termos legislativos a gente tem avançado ao longo do tempo, né? Então, consequentemente, a gente tem um avanço no sentido de direitos, pelo menos legais. A gente poderia problematizar o fato de que esses direitos não necessariamente eles levam a uma mudança prática, aí sim. Mas falar que há uma estagnação de direitos, não, aí é um tanto quanto equivocado. A letra B, por sua vez, fala para a gente o seguinte: a manutenção do status quo gerencial e dos padrões de socialização familiar. Esse, de fato, seria o nosso gabarito, tá?
A partir do momento que a gente fala em manutenção do status quo, a gente está querendo dizer que por mais que a lei ela tenha sido modificada, por mais que a gente tenha tido um avanço, em contrapartida, no âmbito prático, a gente ainda tem uma manutenção dessas desigualdades, né? E, ao mesmo tempo, padrão de socialização familiar pela questão que eu comentei com vocês, inclusive, sobre o trabalho doméstico. Quem mais realiza esse trabalho doméstico, quem mais tem essa jornada dupla, permanece sendo as mulheres. Então, a mulher permanece sendo associada ao cuidado doméstico, ao cuidado do lar, ao cuidado dos seus filhos. E isso acaba gerando também uma disparidade de trabalho entre mulheres e entre homens. Galera, beijinho, vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e até mais.